Fala pessoal, estamos iniciando hoje nosso quarto episódio do Pod Cita, o podcast da Cita que conversa com o empreendedor justamente para você, para levar a mensagem para você associado e também não associado. Eu sou o Thiago Araújo, apresentador. Estou hoje aqui com meu amigo co-host. André Luiz Nascimento, é um prazer estar com você, Thiago, nesse terceiro episódio, quarto episódio do podcast da Cita, do Pod Cita, e hoje um dia muito especial. Estamos aqui com o Silvio Dutra, nosso convidado, arquiteto, para falar um pouquinho da sua vida, da Cita e de acessibilidade. Agradeço aí a vocês pelo convite, né? E estou à disposição aí de vocês. Obrigado, Silvio. E meu nome é Silvio Dutra, né? Sou proprietário da Ville Design Arquitetura e me formei em 89, isso é no século passado, pela Faculdade de Belas Artes e venho atuando aí no mercado, né? Cheguei em Itapevi em 94. Eu tinha um cliente aqui, que é meu cliente até hoje, e ele me chamou para cá, porque ele tinha um volume grande de serviço, e eu acabei vindo para cá e estou aqui até hoje, desde Quant- 94. Quantos anos já em Itapevi? São 32 anos. 32 anos. 32 anos trabalhando aqui, me dedicando aqui à cidade, né? Não só trabalhando, mas assim, a minha vida toda praticamente está aqui na cidade, né? Participei do Rotary, da Associação de Engenheiros e Arquitetos, a CITA, né? Então a gente acaba participando, se envolvendo com as coisas da cidade e os meus amigos estão aqui, as coisas que eu faço estão aqui. Falando um pouquinho de Acita, você disse que já está há 32 anos aqui em Itapevi. Quando que você entrou para a Cita, se associou na Cita? Então, logo que eu vim para cá, em 94, eu já me associei na CITA, né? Foi logo de cara, esse meu cliente que me trouxe para cá, ele já fazia parte da CITA e já me trouxe para a CITA. Então, eu faço parte da CITA desde o tempo que a CITA era no predinho da Avenida Brasil, Lá no centro. lá no centro, né? Então, lógico, a hora que eu entrei, eu ainda era tímido, né? Não conhecia ainda o que era a CITA, então aos poucos, eu fui me desenvolvendo dentro da CITA, fui entendendo o que é a CITA, né? E conforme a gente vai fazendo parte, a gente vai entendendo um pouco mais e vendo as possibilidades que a CITA tem, né? E nesse início como associado. Já como associado, Como desde associado. 94. Eu tenho o certificado da CITA com a data de 94. E quando que Né? você recebeu o convite para participar da diretoria? Você lembra? Foi assim, acho que no primeiro ano, no segundo ano, já acho que eu entrei já na diretoria, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. E foi um prazer, né? Porque quando você faz parte da CITA, né? Você começa a ver que a importância da CITA, né? E aí você começa a gerar ideias para a CITA, né? Você começa a gerar ideias, você começa a ver que a CITA pode trabalhar num determinado segmento, ela pode atuar num outro segmento. E já naquela época, o comércio de Itapevi já era forte, mas a gente ainda faltava coisas, né? Uhum. E aí a gente começa a gerar ideias e aí você acaba se entrosando com a diretoria da CITA, né? E foi aí que eu me tornei diretor e até em 2012 chegou minha vez, o ano que eu fui presidente da CITA, né? Então, assim, minha dedicação à CITA faz muito tempo, faz muitos anos aí de dedicação, né? E enxergo a CITA uma grande importância porque ela fortalece o mercado de Itapevi, né? Ela fortalece não só o comércio, como a prestação de serviço e também a indústria, né? Então ela serve como uma base disso, né? E o que eu costumo falar é que a CITA ela é uma ferramenta, né? Ela está ali como uma ferramenta, então a gente precisa saber usar essa ferramenta. Não adianta eu me associar à CITA e não saber usar essa ferramenta, né? Eu uso a CITA
Desde se faltar internet no meu escritório, eu ligo para a Cita e falo, pô, pelo amor de Deus, me emprestem um computador, deixa eu ir aí e tal, e eles abrem as portas da Cita, eu vou, realizo meu trabalho dentro da Cita. Se eu preciso, sei lá, de um sapateiro dentro da cidade, eu ligo para a Cita e pergunto, eles me orientam, quer dizer, eu utilizo a Cita como realmente uma base do meu escritório, né? Absolutamente tudo eu recorro à Cita, né? Então, a Cita eu acho que todos deveriam ter essa base, usar a Cita como base, né? Ela é uma ferramenta extremamente importante. E além disso, né, o que eu vi, a importância da Cita ao longo desses anos, é que até as pequenas empresas, né, que ainda estão iniciando aqui em Itapevi, a Cita seria também a base para elas, né? Uhum. Aqui elas vão ter informações, elas vão receber orientação, né? A gente há muitos anos a gente já fez cursos, palestras, né? Faz parcerias com o Sebrae, com prefeitura, quer dizer, são tantas as coisas que a Cita promove que serve realmente para como um alicerce para as empresas se desenvolverem, né? Inclusive a minha própria, Uhum. né? A minha própria. Ao longo desses anos, tudo foi encaminhado, direcionado e orientado pela Cita, né? Pegando o gancho, é, você falou que usa a Cita como uma ferramenta, né? Sim. Que você falaria para o associado que está acabando de chegar na Cita, como que ele deve utilizar esses serviços da Cita? Primeiramente, é participar das atividades da Cita, né? A Cita tem várias atividades, como a rodada de negócios, a reunião setorial, as palestras, as reuniões Plenárias. plenárias, né? Quer dizer, ele participando presencialmente, principalmente, primeiro é um network, né? Ele começa a conversar com as pessoas que estão do lado, são pessoas que também estão dentro da Cita buscando conhecimento, né? Então assim a gente acaba fazendo parcerias, né? Acaba fazendo até encontrando fornecedores e ao mesmo tempo encontrando a quem a gente forneceu o nosso trabalho, né? Então esse network a Cita promove de uma forma maravilhosa, E de né? forma natural. De forma natural. E uma das ferramentas que eu acho muito importante da Cita, que inclusive a gente começou foi na minha gestão, aonde naquela época eu entrei como presidente e eu sentia muita necessidade de em conhecer um pouco do comércio de Itapevi e das necessidades do comércio e da prestação de serviço, né? Então, nada mais justo do que quem vai nos orientar são as próprias empresas, né? Não adianta eu ficar tentando, dentro da Cita, tentando imaginar as dificuldades. Então, a gente chamava, e até hoje a gente chama, os vários segmentos do comércio, da prestação de serviço e da indústria para a mesa, e nessa mesa a gente discute, debate tanto as dificuldades, as soluções que as empresas encontraram e as soluções conjuntas também, né? Porque eu posso ter um problema, o Tiago pode ter a solução do meu problema. E dentro de uma mesa onde o mesmo segmento está ali para debater, os aprendizados são grandes, né? Essas são as reuniões setoriais. São reuniões setoriais. E qual é a dinâmica dela? É separado por segmento. São separados por segmentos. Então a gente tem segmento de contadores, alimentos, área de saúde, né? Então são vários segmentos, sinceramente são vários, eu não lembro de todos aqui. Então a gente vem as empresas, os representantes das empresas, a gente senta em volta de uma mesa e bate papo. A coisa assim flui, né? Ver as necessidades Vê e as os problemas, necessidades. as dores de cada setor. Exatamente. Então, e além disso, além desse debate que as próprias empresas aprendem umas com as outras, a Cita ela se põe também no sentido de ajudar ao segmento. Então, se dentro desse segmento, por exemplo, imobiliárias é um dos segmentos que a gente tem, existe um problema comum a todos,
a Cita, ela absorve esse problema e ela tenta dar solução. Ela tenta encaminhar essa solução, né? Então, vou dar um exemplo, um problema que teve com o cartório de registro de imóveis, né? A Cita, ela vai até o cartório, conversa com o oficial do cartório, né? Procura entender qual a origem e a solução do problema, e se é o caso, até ela chama o oficial do cartório para uma reunião junto com as imobiliárias, né? E ela faz esse meio de campo. Ela Né? acaba se tornando uma grande mediadora. Acaba se tornando uma mediadora, mas assim, o foco o objetivo é resolver os problemas, entendeu? Resolver os problemas, dar solução ou dar um caminho. Né? Às vezes a solução não está com a Cita, mas ela mostra o caminho, né, para a gente chegar. Então ela acaba sendo uma mediadora e também ela abre o caminho para a resolução dos problemas. Uma interlocutora, né? Interlocutora. Eu presenciei, tive em algumas reuniões setoriais, né? E eu escutei de determinado segmento deles não se conversarem, né? E falar, contabilidade, se eu não me engano, eles não tinham um diálogo entre eles, né? Sim, E sim. ali numa reunião setorial saiu várias ideias de parceria, de ações eles fazerem em conjunto, né? Enfim, foi algo que foi colocado, né, numa reunião setorial. Sim, sim. Então, e as reuniões setoriais, como as empresas trazem para a mesa, né, as problemáticas, é das reuniões setoriais que saem também os serviços da CITA. Então, numa reunião setorial, a gente pode ouvir determinadas situações que falam, poxa, vamos dar uma palestra sobre determinado assunto, né? Vamos buscar o Sebrae para determinado assunto, né? Uhum. Então, das reuniões setoriais é onde a gente ouve das empresas as suas necessidades e é onde a Cita vai buscar os serviços, né? Serviços e soluções, né? Serviços, soluções, Eu lembro exatamente. que durante um ano que foi feito as reuniões setoriais, um dos problemas que era uma dor comum de quase todos era a questão da segurança que a Sim, gente estava tendo. exatamente. Então foi apontado, olha, a gente está tendo problema de furto aqui em tal lugar, né? Olha, nós também estamos aqui em tal lugar. Dali acabou saindo um mapa e isso provocou uma reunião plenária com o Consec. Então saiu de uma reunião setorial ou de várias De reuniões várias. Na setoriais, época foram foram várias várias. reuniões setoriais que questionaram, questionaram não, trouxeram para a mesa a problemática da segurança, Sim, né? sim. E acho que foi muito importante, porque gerou essa reunião com o Conseg, e o Conseg são as forças de segurança. Então, estava lá a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Delegada, delegado, que secretário, mais? O secretário de promotor, Segurança, dois promotores de dores, justiça estiveram nessa plenária, exatamente. né? Então, quando a gente vê isso acontecer, a gente que faz parte da CITA, né, para nós é recompensador. Porque a gente vê Exatamente. uma peça que está sendo colocada, está sendo movimentada e um resultado positivo para a sociedade. Porque quando a gente fala de sociedade, a associação comercial ela representa o comércio e mais do que o comércio, o seu associado. Mas antes de sermos comerciantes, sermos empresários, nós somos parte da sociedade civil. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui, né? E a segurança é algo latente. Sim. Não, e uma cidade, se ela tem um comércio fortalecido, Sim. entendeu? Essa cidade só tende a crescer, né? Quando eu cheguei em Itapevi era uma cidade dormitório, Dormitório. né? Hoje, eu não sei se ela ainda é considerada dormitório, mas eu entendo que ela não é mais dormitório do jeito que ela era antes, Não, né? não. Então, hoje você tem um comércio fortalecido, você tem a cidade estruturada para receber novas empresas, indústrias, né? Um Então, polo industrial um polo forte. industrial. Então, isso faz com que o próprio morador ele trabalhe aqui, ele faça suas compras aqui, né? Então, esse é o objetivo da Cita, a gente ser uma ferramenta para fortalecer o comércio da cidade, né? E isso desenvolve a cidade toda, isso é um conforto para toda a cidade, né? O munícipe precisar de um determinado produto, encontrar dentro da sua cidade, isso é uma coisa muito importante para quem mora aqui, né? E lá atrás isso não acontecia. As pessoas tinham que ir para Osasco, para Barueri, para encontrar determinados produtos, É né? isso que eu ia falar. Eu sou de uma época que eu me lembro
da minha mãe ir para Osasco para comprar, É. porque não tinha Itapevi. É. E em 2014 saiu uma matéria na revista Exame que ela ranqueia as cidades com o melhor comércio. Sim. Então, Itapevi, na época que saiu essa edição, era a terceira cidade. Ela ficava atrás terceiro lugar. Ficava atrás do centro de São Paulo, da 25, 25, e de Osasco. Osasco, Né? Antônio Agu. E É, o terceiro polo ainda é é Itapevi. Itapevi. Né? E Ainda falando de comprar no comércio, a Cita ela tá agora nesse mês com um outdoor, uma campanha justamente de valorização para que as pessoas comprem no comércio local. Isso é importante colocar, porque querendo ou não, é um serviço da Cita, uma Sim, campanha institucional sim. valorizando o comércio. Sim, exatamente. É extremamente cômodo eu ter uma farmácia perto da minha casa. Sim. Agora, para que essa farmácia se mantenha perto da minha casa, eu tenho que consumir nela. Uhum. Não adianta eu me consumir em outro lugar. A farmácia perto da minha casa vai fechar as portas. Então, a gente tem que ter essa visão. Eu tenho que, eu como consumidor, fortalecer aquilo que está próximo de mim. Uhum. Né? Isso é uma visão que todos nós temos que ter. Né? Isso vai valorizar não só a minha empresa, mas vai valorizar o local onde está a minha casa, se eu tiver farmácia, se eu tiver supermercado perto, né? Isso valoriza o meu próprio imóvel onde eu moro, né? Então é muito importante. O trabalho que a Cita tem em Itapevi é fundamental. É fundamental. Valoriza como um todo, né? Exatamente. Muito legal ver essa sua trajetória dentro da Cita e os serviços que a Cita ali desenvolve, né? Sim. Tanto não só para o associado comerciante, mas para toda a população. E só lembrando, quando eu montei o escritório que eu tenho hoje, que já faz 20 anos que eu estou no edifício Premier, né? Quando eu montei, eu tive que pôr uma bateria de no breaks para segurar, porque a falta de energia era naquela época uma coisa absurda, né? E muitas vezes a gente se atrapalhava. As indústrias não queriam vir para cá também por causa que não tinha essa infraestrutura, né? Hoje a gente tem até gás. Uhum. Quer dizer, esse fortalecimento é fundamental, né? Hoje meus no break já não tenho mais nenhum quase no break dentro do escritório, porque não tem mais essa falta de energia, né? Então isso mostra realmente todo um trabalho que a Cita faz, obviamente não sozinha, né? Mas ela é parceira da prefeitura, ela é parceira de todas as entidades, instituições que todos trabalhando junto é que fortalece. Mas né? tem muita força, né? A Cita tem muita força Sim, tem. para brigar perante público ou até perante Enel, se precisar. Sim, sim. Tipo, você como arquiteto se levanta bastante a bandeira ali da acessibilidade, né? Sim. Hoje em dia, as obras, elas já estão acessíveis ou não? Não vou falar que elas já estão, tá? Mas existe uma lei que ela é uma lei federal, quer dizer, não cuida só de Itapevi, ela é uma lei federal que obriga a todas as obras, todos os estabelecimentos terem acessibilidade. A única construção que não precisa ter acessibilidade é residência unifamiliar, quer dizer, é casa. O resto, tudo precisa de acessibilidade, né? E as pessoas não entendem muito o porquê disso, né? Eu faço questão de explicar aqui Por o favor. porquê, né? Um edifício, uma construção, uma loja, um escritório, ele tem que ser feito pensando que ele vai oferecer condições para todos. Quem são todos? Todos são absolutamente toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, dependente das suas singularidades. Então, isso é, todos pode ser um cadeirante, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa com muleta, pode ser uma grávida, né? Pode ser uma mãe empurrando um carrinho no colo, pode ser uma pessoa 100% sã. Quer dizer, são todos. Quer dizer, o meu comércio ele não tem que estar feito só para as pessoas que não usam cadeira de rodas, sabe? Tem que ser aberto a todos. Todos são né? consumidores, né? Não, e outra, além de todos serem consumidores, tá?
qualquer um de nós nos enquadramos nesse todos. Se eu sofrer um acidente, eu posso ter que ser operado, andar de muletas, eu posso ser operado, andar numa cadeira de rodas, né? Eu pretendo ficar velho, quer dizer, eu vou ser um idoso, assim como acho que todos nós pretendemos. Qualquer mulher pode ficar grávida e ter mobilidade reduzida. Quer dizer, quando a gente fala todos, nós não estamos falando de alguém longe de nós. Nós estamos falando de nós mesmos. Quer dizer, na hora que eu falo em acessibilidade, eu estou falando em preparar o comércio para que todos nós possamos usar. Inclusive eu, meu filho, minha esposa, todos nós, né? Então, acessibilidade é algo que não é para os outros, não é para quem está numa cadeira de rodas, é para todos, né? Então, isso é uma coisa que em Itapevi nós temos 40 mil pessoas entre idosos e deficientes. Tá? São 40 mil pessoas que precisam consumir aqui no mercado. Eles precisam de um arquiteto, de um médico, de um advogado, de um dentista, eles precisam comprar roupa, precisam comprar remédio, eles precisam absolutamente de tudo. Quer dizer, se eu fidelizar, se eu preparar o meu estabelecimento para recebê-los, eu estou fidelizando eles, porque você imagina a dificuldade. Eles saem da porta da casa deles, eles já não conseguem nem andar na calçada. Não conseguem atravessar uma rua. A hora que chega na porta da minha loja, tem um degrau que não consegue subir no degrau. Quer dizer, eles encontram absolutamente todas as barreiras possíveis para fazer uma coisa que é o nosso dia a dia. Entrar numa farmácia e comprar um remédio, entrar numa loja, comprar uma bolsa, né? Então, a hora que eles sabem que vão sair de casa, vão entrar no meu comércio e vão, sem passar constrangimentos, é ali que eles vão. Eles vão fidelizar o meu comércio. Você entende? E tem 40 mil pessoas precisando disso. Ou seja, quem não gostaria de ter 40 mil clientes? Exatamente. Né? Exatamente. São 40 mil clientes, 40 mil mil eleitores, 40 mil cidadãos que têm direitos e deveres. Exatamente, exatamente. E vou um pouco mais além, tá? Você imagina assim, se um deficiente ele chega num prédio, para o carro, passa pela catraca, uma catraca com a portinhola que ele possa passar, pega o elevador, sobe, entra no seu escritório, trabalha o dia todo e acabou de trabalhar e vai embora. Ele não encontrou nenhuma dificuldade em fazer a atividade dele, certo? Agora, se uma pessoa que não é deficiente entra num ambiente onde ela não consiga fazer as suas atividades, quer dizer, ela não tem deficiência nenhuma, mas o ambiente ou ele é muito gelado, ou ele é muito quente, a pessoa passa mal e não consegue trabalhar naquele ambiente. Quer dizer, a deficiência, ela não está na pessoa, ela está no ambiente. Entendeu? A gente tem que entender isso. Vista, né? Se um deficiente ele entra no escritório dele, trabalha e vai embora sem a menor dificuldade, quer dizer, não houve deficiência. Não. Agora, uma pessoa normal que não consegue executar uma determinada atividade dentro de um ambiente, como por exemplo, muito calor, quer dizer, é o ambiente que é deficiente, não é a pessoa. Então dá para você entender que assim, o que nós temos que fazer com acessibilidade é tirar as barreiras. Conscientização. Preparar. O comerciante, ele tem essa conscientização? Não tem. Essa é a questão, você entendeu? Não só o comerciante, a sociedade não tem essa conscientização. Você entendeu? Agora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por essa situação. Né? Como eu falei, ou uma hora que a gente sofrer um acidente, a hora que eu ficar idoso, a hora que uma mulher ficar grávida, ela vai passar por essa situação. E aí sim é que a gente vai começar a enxergar a necessidade. É muito constrangedor você querer sair da sua casa para ir na padaria comprar pão e não conseguir. Sim. Você já imaginou uma situação dessa? E não é um dia.
Eles passam isso todos os dias, todos os meses, todos os anos, a vida toda passando esse constrangimento. Então, até o lado humano, nós como empresários, a gente tem que procurar um pouco olhar a singularidade dessas pessoas. Porque problemas, se a gente olhar de perto cada um de nós, todos somos deficientes. Uhum. Né? Todos somos deficientes, né? De alguma forma nós somos. Cada um de nós temos as nossas deficiências, né? Então, se a gente tem que olhar as singularidades, né? Não é porque a pessoa é cadeirante ou é surda ou é muda que ela não vai entrar no meu comércio para fazer atender as necessidades delas. Eu acho que um dos pontos que eu achei muito relevante foi essa colocação que você fez de que todos nós podemos estar num momento Sim, como um deficiente, sim. né? Estamos sujeitos a isso e a gente não para pensar desse jeito. A gente tem em determinado momento certa empatia ou faz alguma coisa porque tem uma legislação, mas a gente não se coloca Exatamente. no lugar. O que eu vou te falar agora. Eu vou me enxergar agora de uma outra forma, Não, nesse ponto de deficiência. isso que eu vou te falar agora, vocês vão se enxergar de uma outra forma. Existe uma coisa chamada desenho universal. O desenho universal nada mais é do que um estudo onde cada coisa ela é desenvolvida para todos. Então, vou dar um exemplo muito básico. Há muito tempo tinha aquela maçaneta que é bolinha, né? Que você tinha que ter empunhadura para virar a maçaneta. Um deficiente que não tem a mão ou não tem os movimentos da mão, não abre aquela maçaneta. Agora, se eu tiver uma maçaneta de alavanca, que é aquela que eu só empurro para baixo, qualquer pessoa utiliza essa maçaneta. Isso é desenho universal, quer dizer, é um produto desenvolvido aonde qualquer pessoa possa utilizar. Você entendeu? Então, assim, a gente não está falando de coisas astronômicas que a NASA tem que desenvolver. Não, nada disso. Esse exemplo que você deu é até mais em conta, dependendo. Exatamente, né? Outra coisa, a torneira a gente vai lavar a mão também. Se for aquela torneira que tem que girar, uma pessoa sem a mão ou sem empunhadura não vai abrir a torneira. Agora, se for aquela de pressão ou aquela de alavanquinha, né? Não precisa ter mão né, para usar a torneira. Também é outro exemplo de desenho universal, uma coisa que foi desenvolvida para que todos usem, independente da sua condição. Né? Então, é isso que dessas poucas coisas é que a gente tira as barreiras. Entendeu? E nessas poucas coisas é que a gente torna todos os ambientes acessíveis a todos. Entendeu? Acessibilidade é isso. Né? É isso. Essa lei diz alguma coisa referente à indústria na produção desses materiais que não é universal, vamos dizer assim ou não? Não, a lei não. A lei 5296, né? Ela fala aonde eu tenho que ter acessibilidade. Né? Então, assim, resumindo, em todos os lugares, menos em residência unifamiliar. Tá? Ela fala isso. Então, quer dizer, indústria, comércio, prestação de serviço, edifício de apartamentos, todo o resto tem que ter acessibilidade. E a NBR, que é a norma brasileira, né, a 9050, ela fala como tem que ser a acessibilidade. Então a lei fala aonde e a NBR fala como eu tenho que ter acessibilidade. E a NBR ela destrincha mais, ela explica, né, qual a forma de a gente fazer acessibilidade. Entendeu? Agora, absolutamente todos os lugares. E cada lugar, a gente estuda o lugar para preparar a acessibilidade para aquela situação. Uma indústria é diferente de, por exemplo, um comércio. O comércio a gente tem que abrir para todas as pessoas que queiram entrar e comprar. A indústria ela tem áreas que são mais restritas. Por exemplo, uma área de produção, não é qualquer pessoa que pode entrar na área de produção. Né? Então, a acessibilidade já é uma outra situação
para determinadas indústrias, entendeu? Então tem essa diversidade, né? Você? Vai você. Então tá bom. Falando de acessibilidade, comércio e da Cita, né? Nós temos vários serviços no que a gente costuma chamar de guarda-chuva, que é assessoria jurídica, assessoria contábil, e uma das assessorias que nós temos é a assessoria de arquitetura. Exatamente. Então, o associado ou comerciante que vai se associar, ele consegue buscar essa assessoria de arquitetura de forma gratuita ainda. Gratuita, gratuita. Essa assessoria de arquitetura, eu vou dar um exemplo aqui que vai mostrar a importância dela, né? Nós tivemos um associado que teve um problema com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária estava exigindo acessibilidade daquele determinado comércio, tá? Tá. E aí essa empresária nos contactou a Cita e pediu uma assessoria, né? E eu fui até o local, a assessoria é completamente gratuita. Eu fui até o local e estava com a porta fechada, aí eu fiquei esperando na porta, né? Aí chega essa proprietária e fala: não é mais aqui, eu aluguei o imóvel do lado, porque aqui a vigilância sanitária recusou. Aí eu falei: tá bom, vamos ver o imóvel do lado. A hora que eu cheguei no imóvel do lado, estava em plena reforma, né? Tinha gente quebrando parede, outros construindo parede de drywall, e o imóvel também não tinha acessibilidade. Quer dizer, fiquei com uma dó dessa empresária, né? Porque assim ela deixou o ponto que ela estava, alugou um outro, quer dizer, ela assinou um contrato de locação, vai saber por quanto tempo, já estava investindo, já tinha os profissionais trabalhando na reforma e não tinha acessibilidade. Né? E aquele determinado imóvel não tinha nem condições de se pôr um elevador, se fosse o caso. Entendeu? Então, assim, a assessoria de arquitetura, que é gratuita, volto a falar, ela vai desde a locação do imóvel. Entendeu? Então, assim, se a pessoa vai locar um imóvel, chama a gente, nós vamos até lá, nós vamos até o local, presencialmente, olhamos, orientamos, pode alugar esse imóvel, não pode alugar esse imóvel. Para determinado segmento ele vai servir ou não ou vai, não você vai vai ter que fazer uma servir. adequação. Exatamente. Você já consegue ali no início já Exatamente. identificar. Exatamente. Então, esse exemplo que eu dei, assim, ele é muito gritante, né? Uhum. Se ela tivesse nos chamado antes de alugar, antes de começar a reforma, ela teria economizado não só dor de cabeça, como dinheiro. Também. Como dinheiro também. Agora é você. Agora sou eu. Silvio, no dia 27 terá uma palestra na Isso. Cita. Nos conte um pouco o que será abordado nessa palestra. Essa palestra, vai falar sobre acessibilidade, né? Então, ela é realmente uma palestra onde a gente vai falar da importância de preparar o seu estabelecimento para receber as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, a gente vai mostrar a importância, né, de se preparar a isso. A gente vai mostrar um pouco que o deficiente hoje em dia, né, a gente fala deficiente do século XXI, não é aquele deficiente que a gente tem na nossa cabeça. Né? A gente tem a cabeça aquele deficiente coitadinho, né? Que não depende de tudo, depende de outras pessoas. Hoje em dia, os deficientes são outras pessoas. Os deficientes eles trabalham, os deficientes têm rendimento, né? Eles fazem esporte, eles viajam, eles dirigem carro, quer dizer, eles têm uma vida ativa. Consomem. Né? Consomem, é por viajam, então, passeiam. Exatamente. Então é justamente nesse sentido que a palestra, ela não é uma palestra técnica. Eu não vou ficar falando de normas e não sei o quê, mas eu vou falar sobre a importância de a gente atender a esse nicho do mercado que está completamente esquecido. Entendeu? E que, se a gente conseguir fidelizar, não precisa de 40 mil dentro do meu estabelecimento, mas se 1% for bater na minha porta, já está bom demais. Com né? certeza. E a gente ter uma cidade mais humana. Né? A gente precisa ter essa cidade mais humana também.
né? Pensar não só no cadeirante, mas na minha avó, né? Pensar numa situação de nós mesmos, a gente precisar ir andar de um andador, uma muleta, uma cadeira de rodas, a mulher que vai ficar grávida, né? A gente tem que preparar essa cidade para essas pessoas. Com E até certeza. para nós que pretendemos ficar velho. Né? A gente tem que preparar. Eu quero ser um velho saudável, eu quero fazer parte, eu quero fazer atividades, eu quero poder sair de casa e chegar no local das minhas atividades. Né? Então é muito importante a gente preparar não só os estabelecimentos, mas a cidade como um todo. Então, segunda-feira, dia 27 de abril, Segunda-feira, dia 27, às às 18 18 horas, horas, no auditório da no CITA, auditório da CITA, no edifício Premier. Edifício Premier. Estão todos convidados. Vagas limitadas, Sim, vagas limitadas, porque o respeitando a auditório. acessibilidade. É, é. O auditório não é tão grande assim. E Né? não se esqueça, a deficiência está no ambiente, não nas pessoas. É isso aí. Exatamente. Isso é Muito uma forte coisa isso. assim que a palestra vai deixar muito claro. Entendeu? A deficiência não está nas pessoas. Entendeu? Se a gente entender que se a gente tirar as barreiras, tá, acabou a deficiência, tá, a gente vai ganhar um mercado muito grande para as nossas empresas. É muito grande mesmo. Né? E tem até uma definição da ONU que fala assim, a deficiência ela é igual a, a, a pessoa com aquela certa com a redução das suas atividades, né, do físico, né, vamos dizer assim, mais as barreiras. Né? Então, deficiência é igual a pessoa mais as barreiras. Agora, a pessoa eu não posso mexer nela, ela já nasceu daquele jeito, ela é desse jeito. Agora, se eu tirar as barreiras, acaba a deficiência. Vai ficar só a pessoa com a singularidade dela. Quer dizer, com aquele problema que ela tem, que é dela, não é. Né? Então, eu eliminando as barreiras, acaba a deficiência. Perfeito. Né? E a gente vai ter essa humanização de poder atender a todos mesmo, né? Sem distinção, né? Sem olhar as condições de cada um. Tem uma máxima que fala assim, tornar feliz a humanidade, né? Então, acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preparar um mundo melhor para os Sim. nossos filhos, para as próximas gerações. Sim, Né? exatamente. Tinha um amigo que ele falava assim, se cada um limpar a sua calçada, a gente vai ter um mundo limpo. Exatamente. Só isso. Cada um fizer a sua parte. E pegando um gancho nisso, eu fui escoteiro por muito tempo, né? E o escotismo, ele tem uma máxima que é assim, você quando sai de um lugar, você tem que deixar ele melhor do que você encontrou. Né? Então, assim, um escoteiro nunca sai de um lugar e deixa ele pior ou igual. Alguma coisa ele tem que fazer para deixar melhor, que entra disso. E com isso o mundo também vai ficando um mundo melhor. Muito bom. Né? O podcast é gostoso, né? Passa ali o resto da tarde ouvindo. Aí eu sou fã do Silvio, né? Essa palestra de acessibilidade eu já assisti 2 vezes, entendeu? Então eu sei do trabalho que ele faz. Eu sei da dedicação que ele tem com a causa. Não é algo momentâneo. É uma coisa que ele vem uma construção que ele vem fazendo há muito tempo. E a CITA é privilegiada de ter o Silvio não só como diretor, como ex-presidente, como à frente das reuniões setoriais, mas de ter ele ali atuante. Acho que esse é o maior ganho que a gente tem. Sabe aonde que me despertou a acessibilidade? Uma fatia do meu escritório trabalha na área de saúde, né? E eu tenho especialização em arquitetura hospitalar, né? Então, de ver dentro dos hospitais as pessoas ninguém vai no hospital fazer festa, né? Você só vai no hospital porque você tem um problema sério ali para ser resolvido, né? Então, o teu estado de espírito ali já não é bom. E se você encontra um ambiente que não é preparado,
o teu estado de espírito adoece ainda mais. Foi aí que me despertou para acessibilidade. Entendeu? Quer dizer, o ambiente bem preparado, ele ameniza a condição das pessoas, né? Então foi aí que me despertou a questão da acessibilidade, de olhar esse tipo de situação. Ou seja, né? volta de novo no ambiente, né? Volta de novo no ambiente. Volta de novo no ambiente. E a gente ainda tem tempo? Acho que sim. Agora, só para O mostrar fechamento é a seu. importância da arquitetura, né? Agora, entrando na área da arquitetura. A arquitetura, ela faz com que o ambiente interaja com as pessoas, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, rapidinho, assim, só para a gente entender. Se você pegar o metrô, quando ele foi executado, o metrô, ele era uma coisa cinza, né? Completamente cinza, concreto. O máximo de cor que ele tinha era uma faixa azul, que era a linha azul, né? Isso foi proposital, né? Quem desenvolveu, os arquitetos que trabalharam nesses projetos naquela época, foi realmente para que você não se sentisse acomodado dentro daquele espaço. Era um espaço para você passar e ir embora. Transitório. Você saiu do trem, você já pega a escada rolante e vai embora. Não é um espaço aconchegante para você ficar lá. Então ele é frio propositalmente, entendeu? Ao contrário disso, né, a gente tem, por exemplo, os restaurantes. Os restaurantes que querem que você consuma mais, eles têm aquela luz mais amarelada, né? Aquele ambiente com uma musiquinha ambiente bem calma, né? Aí você passa horas ali consumindo, bebendo, conversando, né? Então também é o ambiente interagindo com você. E você realmente, você perde a noção do tempo ali. Batendo papo, tomando um vinho e comendo, você passa horas ali. Já o McDonald's, ele é o contrário. A arquitetura do McDonald's, ela é tão vibrante, são formas, cores, né? São elementos ali que vibram, que também, assim, ele te aquece com as cores, né? O amarelo, o vermelho são muito fortes, só que todas aquelas formas, aquela vibração faz com que você não fique muito tempo dentro do ambiente. Então, quer dizer, você compra, consome, tchau, vai embora e deixa a mesa para o próximo. Fast food. Fast food. Entendeu? Então, é a arquitetura interagindo com a pessoa. Né? Outro exemplo são as catedrais católicas, né? Aqueles pés direitos enormes, né? Quando você está dentro de uma catedral católica, você se sente pequeno diante de Deus, né? Porque aqueles pés direitos enormes faz a gente se sentir pequeno, né? Então tudo isso é arquitetura trabalhando, influenciando na nossa percepção das coisas. Que interessante, né? Tive uma aula de arquitetura no podcast. Detalhe, os 4 exemplos, todos nós já pegamos o metrô, entramos no restaurante do McDonald's, estivemos num restaurante aconchegante, né, e fomos a uma igreja. Então, quer dizer, você viu 4 exemplos totalmente diferentes que a gente já vivenciou e com certeza ninguém olhou dessa forma. Sim. E os hospitais, hoje em dia, eles se tornaram ambientes mais aconchegantes. Não estou falando de hospitais públicos, estou falando de hospitais privados. Eles se tornaram ambientes mais aconchegantes. Por causa de uma humanização. Por causa de uma humanização. Então, a acessibilidade e a humanização nos hospitais também são para isso. Para a pessoa, o ambiente, ele acaba ajudando nas sensações das pessoas e acaba ajudando na recuperação das pessoas. Né? Isso é arquitetura. Muito legal, que legal. Silvio, estamos caminhando para o fim. Muito obrigado por uma palestra, né? Foi praticamente uma palestra, né, André? Que bate-papo gostoso, distraído. Aí a gente vê o que vem no dia 27. Exato, é só uma pintada, né? É só uma pintada. Só uma pintada. Então, espero que todos lá na palestra. Você que nos acompanhou até agora, encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Não se esqueça de curtir a nossa página do PodCita. Silvio, muito obrigado mesmo. Foi um prazer poder ter essa tarde de bate-papo contigo.
Eu que agradeço. Eu agradeço não só a Cita, agradeço a vocês aí também. É o primeiro podcast que eu participo, né? A gente nunca sabe como é, mas estou me sentindo bem à vontade com vocês. Eu que tenho a agradecer. Obrigado, Silvio, por tudo que você faz. Para nós. Nós fazemos juntos, né? Nós fazemos juntos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Nós somos um grupo, né? E é isso que faz a gente ser forte, né? Obrigado, pessoal.